Amados, vamos então ler Gênesis 12, versos 1 até 4. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Às vezes Deus tira a gente da zona de conforto. Ele gera em nossas vidas instabilidade. E nós ficamos, às vezes, ressentidos com Deus por causa dessa falta de estabilidade, porque ela nos fere, nos incomoda, nos perturba, e muitas vezes nós criamos um pouco de gastrite, problemas estomacais, outros problemas surgem, problemas de pele, por causa de preocupação quando a nossa segurança, a nossa estabilidade é atrapalhada. Ocorre uma coisa que nós chamamos de zona de segurança. Zona de segurança é aquela onde nós nos sentimos em casa, onde tudo é familiar e todas as coisas estão sob controle. Na zona de segurança, nós não nos sentimos ameaçados e podemos relaxar. Agora, eu vou contar uma história para vocês. Imaginem um jovem que tem o desejo de se tornar um músico, pianista, baterista. Normalmente as pessoas gostam mais da guitarra, porque a guitarra é fácil de levar. Imagina carregar um piano para lá e para cá, não dá, né? Então, normalmente as pessoas gostam mais da guitarra, porque parece, tem aquele jeitão descolado daqueles caras, né? Tocando assim, que nem a Raquel toca assim, toda cheia de pose, né? Ela não faz de propósito, mas tem uma pose legal para tocar. E você observa isso, né? E fica, nossa, eu quero também isso para mim, tocar uma sonzeira legal. E aí ele se inscreve num curso de música. E ele começa a estudar música. E o rapaz até que tem uma certa habilidade, desenvolve-se muito bem. Logo no primeiro ano, de repente o professor chega para ele com uma partitura para ele tocar. Diz assim, olha, é o seguinte, você vai treinar essa partitura, dia tal, nós vamos ter um recital, e você vai se apresentar diante de umas 400 pessoas nesse recital. O rapaz engole em seco. Você nunca me falou nada de tocar na frente de tanta gente. Ué, o professor responde, você não quer ser músico? Se você quer ser músico, você vai ter que aprender a não ter medo de muita gente olhando para você. Não pode ter medo de público. Então, aquele rapaz ficou assim, agoniado, e ele pensou, olha, isso aqui eu não pensei, eu não quero me expor, vai que eu quero a música, as pessoas vão rir de mim, vai que eu toco uma coisa mal feita. Não. E ele, assim, resolve que vai desistir da escola de música. E aí, então, o professor tenta convencer ele, mas não, esse negócio de me expor ao ridículo diante dos outros, eu vou ficar nervoso, com as mãos suadas, eu vou errar, não vou lembrar os acordes, as músicas, as notas, e aí então eu não quero me expor a isso. Quem é aluno de música sabe o que é o terror que é o primeiro recital que você vai se apresentar diante dos outros. E aí então, aquele rapaz cresce, vira um adulto, e um dia ele está passando por uma loja de música e ele vê num cartaz a foto de um CD, lançamento do ano, e está ali alguns colegas dele da antiga escola de música. E ele chama lá o atendente da loja e diz, nossa, olha só, eu estudei música com esses rapazes aqui que estão nessa capa de CD. Hoje em dia nem tem mais capa de CD, mas digamos que naquela época tinha, né? E aí então, a moça olha para ele, puxa, é verdade? E em que banda que o senhor toca? Aí ele disfarçou, pois é,
eu ando meio parado ultimamente, eu não estou tocando. E saiu de fininho. Então ele se deu conta da dura realidade, meus queridos, de que só alcança novos patamares aquele que se arrisca a sair da zona de conforto, da zona de segurança. Só alcança novos níveis aquela pessoa que se dispõe ao risco de errar, de falhar, de não dar certo, aquele medo, aquele frio na barriga, não é? Mas só alcança quando você consegue passar por isso. E é exatamente isso que eu quero falar hoje, porque, sabe, amados, o chamado de Deus é um chamado ao desconhecido. Deus te chama. Né? Tem algumas pessoas aqui que são jovens, bem jovens, ainda nem conseguem imaginar como vai ser a vida adulta, mas uma coisa eu vou te dizer, Deus vai te colocar diante de desafios que vão fazer você sentir frio na barriga. E nós que somos adultos, já crescidos, temos uma larga experiência pelas costas, eu quero te dizer que isso é o mesmo para você. Você que já tem uma história, você que já está estabelecido de alguma forma, Deus vai tirar você da zona de conforto, porque Ele quer te fazer entrar em novas dimensões. E é o que aconteceu com Abraão, como nós lemos aqui nessa história. Abraão estava ali com a sua família, com os seus conhecidos, e de repente Deus diz assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Saia do lugar onde você está confortável, saia do lugar onde você é conhecido, saia do lugar onde você tem tantos recursos e talvez não tenha tantos problemas assim. E eu vou te levar para um outro lugar. Agora, veja só que Deus, Ele não prometeu para Abraão nada. Ele só disse: saia e venha comigo. Simplesmente. Ele não disse assim: olha, eu vou te dar garantia de sustento. Ele não disse: olha, eu vou te dar garantia de proteção. Ele não falou nada. Ele só disse: saia e venha. E Abraão obedeceu. Por isso Abraão é chamado pai da fé. Porque sem ter nenhuma promessa ainda, ele já obedeceu à voz do Senhor e saiu da sua zona de conforto. Isso é muito importante, amados, porque Deus, quando Ele nos quer fazer crescer, Ele provoca a instabilidade. E é interessante uma coisa que, quando Deus falou para Abraão sair da sua terra e da sua parentela, Abraão ainda fez uma coisa errada. Ele levou um parente junto. Eu vou sair da minha terra, da parentela, mas eu vou levar um parente junto. Levou sobrinho. E as coisas só empacaram até que o sobrinho e o tio se separaram. Aí, Deus começou a trabalhar mais profundamente na vida de Abraão. Até lá, ele só estava marcando passo. Porque Deus havia dado uma ordem: sai da tua zona de conforto. Até mesmo o seu sobrinho vai te atrapalhar nessa caminhada. Então, larga tudo. E essa chamada ao desconhecido, então a primeira coisa que ela faz, ela nos chama para abandonar as mesmas velhas coisas. Sabe, amados, quando a gente continua fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, a mudança é nenhuma. É loucura você pensar que você vai mudar algum aspecto da sua vida praticando as mesmas coisas. Isso só não se aplica ao aprendizado de um instrumento, porque você tem que praticar escalas e fazer as mesmas escalas todos os dias até os seus dedos destravarem. É só assim. Mas, afora isso, você precisa crescer, você precisa avançar para coisas diferentes. Se você fica no mesmo nível de estudo, se você fica no mesmo nível
de esforço, se você fica no mesmo nível de relacionamentos, tudo fica estagnado. Você precisa crescer. Você precisa avançar. Você precisa olhar para frente. Precisa, às vezes, assumir responsabilidades que vão te incomodar. Era isso que Deus estava fazendo com Abraão. Eu vou tirar toda a tua segurança para que você aprenda a confiar em mim. E olha, amados, a mesmice parece ser segura, mas ela é tediosa. Já notou uma coisa? Imagine, você levanta todo dia e faz a mesma coisa. Todo dia. Chega uma hora que aquilo satura, né? Quando você começa a avançar para coisas novas, aí parece que teu próprio organismo responde de uma maneira saudável. Você sabia que, por exemplo, para vencer depressão, uma das coisas que você tem que fazer é sair para a luz do sol e caminhar? Por quê? Porque quando você caminha, você encontra novidade. E a novidade ativa o teu cérebro e ele não fica aquele comportamento depressivo. Quando você, por exemplo, faz uma atividade nova, faz atividades manuais, isso é um remédio contra a depressão. O tédio da mesmice é uma das grandes causas de depressão na vida das pessoas. Porque nada muda e nada tem esperança de mudar. Arrisque-se, por exemplo, a mandar um currículo. A mesmice nos empobrece e emburrece. Por quê? Porque quando nós fazemos as mesmas coisas, os recursos vão se acabando. E quando nós fazemos sempre as mesmas coisas, o nosso cérebro precisa de desafios para se manter vivo. E se a gente faz as mesmas coisas, começa fazendo no automático, e já não pensa mais, e acabamos emburrecendo. Talvez se Abraão permanecesse ali na terra dos seus parentes, ele sempre seria apenas uma sombra na família, um ilustre desconhecido. Mas quando ele saiu da sua terra, ele saiu para se tornar uma das pessoas mais famosas da história da humanidade. Por causa da sua obediência em sair da zona do conforto. Sair da mesmice causa medo, mas enfrentar o medo é salutar. Uma das coisas que eu aprendi, que a vida me ensinou, é que ter medo não é covardia. Ter medo não é covardia. Somente os tolos não têm medo de nada. Tem uma comédia com aquele mesmo personagem que faz o Mr. Bean, aquele ator, que é o Johnny English, se não me engano. E o título da comédia é: ele não conhece o perigo, ele não conhece o medo, ele não conhece nada. É tão burro que não percebe que está passando perigo, é tão burro que não sabe quando é hora de sentir medo. É essa a ideia. Amados, sentir medo é natural. E se você sentir medo, é uma coisa que você precisa vencer. Coragem não é não sentir medo, coragem é você vencer o medo. Eu vou perguntar para as meninas: dar à luz uma criança dá medo? Deve dar, né? Você sabe que o parto não é coisa fácil. Mas vocês são corajosas, porque vocês vencem o medo. E a prova é as crianças que estão aí, cresceram, já estão se tornando adultos. Né? Mas eu sei de uma coisa, é uma coisa tão apavorante que eu nunca quis assistir um parto da minha esposa. Eu sei que ia dar mais problema do que ela, eu ia desmaiar no meio do caminho. Então, amados, veja, coragem não é não sentir medo, coragem é você vencer o medo, vencer aquilo que te trava. Principalmente porque você tem um Deus que é teu favor, é um Deus que te carrega. A fé
é confiar que Deus vai te carregar mesmo quando você não vê nenhuma saída. E aí você aprende. Sabe aquele negócio? Você crê que Deus te sustenta, Deus te cuida. Mas depois que você passa por algumas experiências de instabilidade, você não somente acredita que Deus cuida de você, você tem convicção, porque já foi provado pela experiência que Deus é fiel. Então você tem forças que outras pessoas ainda não têm, porque você saiu da mesmice. Somente quem sai das mesmas velhas coisas encontra o novo de Deus. Às vezes a nossa fé está estagnada. Às vezes a nossa fé está na mesmice. Ah, pastor, mas eu oro em línguas. Parabéns. Ah, pastor, mas eu fluo no ministério profético. Parabéns. Mas em que nível você está nas coisas que você já alcançou? Que nível você está naquilo que você já atingiu? Está na mesma coisa, repetindo as mesmas coisas, ou aprofundando a tua intimidade com Deus mais e mais, aprofundando também a autoridade do seu ministério mais e mais? Você pode crescer, pode sair da mesmice. Eu sei que essa é uma palavra, gente, que eu estou pregando para mim mesmo, porque eu também estou lutando para sair da mesmice, sair do lugar comum, da zona de conforto, para ir para o novo de Deus, para aquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes, sim, dá medo, dá frio na barriga, dá gastrite, dá úlcera, mas a gente vence o medo e segue em frente. Então, amado, amada, eu quero te desafiar a ouvir a voz de Deus que te chama para o desconhecido. Por que nós somos chamados ao desconhecido? Para invadir o inimaginável. Tem muita coisa que Deus planejou para você que você nem sonha. Por exemplo, vamos pensar um pouquinho em Abraão. Abraão, ele ainda não sabia que ele ia ser pai de uma nação numerosa. Abraão não sabia que reis poderosos iam sair dele. Não sabia que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, viria a este mundo através da descendência dele. Não sabia, e talvez nunca soube no passado, que a nação que descende dele é o palco central dos acontecimentos do mundo no final dos tempos. Tudo isso ele ignorava. Ele ia atingindo o inimaginável, mas para ele fazer isso, ele tinha que dar um passo de cada vez. Deus não contou tudo para Abraão logo do começo, porque senão Abraão teria dado meia volta e voltado para casa. Talvez se Deus contasse para você tudo o que Ele planeja fazer através da tua vida, você ia dizer, Deus, escolhe outro, fazer que nem Moisés, né? Arranja outro, porque eu não. Isso é muita areia para o meu caminhão, é muita coisa para eu fazer, é demais, eu não dou conta. Realmente você não dá conta. Mas Deus está com você, por isso é possível. Você vai atingir condições inimagináveis, situações inimagináveis, resultados inimagináveis, mas você precisa largar a corda da segurança e se largar na mão de Deus. Sabe, às vezes a gente pensa que Deus meio que esqueceu a gente. Não. Deus nunca te abandonou, Deus nunca deixou de te cuidar, Deus nunca deixou de querer te abençoar. Algumas vezes a situação em que você se encontra pode parecer injusta, mas Deus está presente no meio dela e Ele tem o desejo de te abençoar. Você precisa pedir, Deus, me ensina a aprender o que o Senhor quer que eu aprenda através dessa situação. Mas eu estou nas tuas mãos. Eu estou largado nas tuas mãos.
Tem uma música em alemão que diz que você não pode cair mais fundo do que nas mãos de Deus. E é verdade, gente. Você não pode ficar mais largado do que nas mãos de Deus. Ali você está seguro, mesmo indo para lugares que você não imaginava, indo para situações que você não imaginava, assumindo responsabilidades que você nunca pensou em assumir. Deus está ali. E Ele te carrega de glória em glória. Aliás, sabia que a palavra glória, na língua hebraica, também significa peso? A glória tem peso, a glória é pesada. Isso significa que quanto mais autoridade você tem, quanto mais influência você tem, mais pesado é carregar tudo isso. Mas você não carrega sozinho. O que Jesus Cristo disse? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e aflitos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você está sendo carregado por um Deus Todo-Poderoso. É um passo de cada vez, gente. Abraão primeiro precisou sair da sua terra para Deus começar a atuar. Abraão precisou se separar do sobrinho para Deus começar a atuar cada vez mais. Ele peregrinou em terra estranha, mas a cada passo que ele dava, Deus dizia assim: eu te darei tudo que pisar a planta do teu pé. Imagine Abraão andando no deserto, nas terras estranhas. É meu, é meu, é meu. Um passo de cada vez. Ele não podia andar tudo de uma vez só. Mas cada lugar que ele pisava, Deus prometeu: tudo que pisar a planta do teu pé, eu te darei. Sabe qual é o problema? Por que nós não alcançamos coisas? Porque nós não arredamos o pé do mesmo lugar. E aí você não alcança nada. Quando você cresce, quando você busca novos desafios, novas dimensões, a vida muda. E Deus te dá novas coisas. A Bíblia diz: ao que tem, lhe será acrescentado. Ao que não tem, até o que ele tem, lhe será tirado. Portanto, Deus te chama para o desconhecido. Deus te chama para novas coisas. Um alvo muito grande pode ser assustador. Divida esse alvo em pequenos passos para cada dia e depois de um tempo terá conseguido uma grande conquista. Eu faço isso com o meu trabalho. De vez em quando eu tenho que revisar livros que tem pelo menos essa grossura aqui, dessa parte da Bíblia. E aí é cansativo. Se olha assim para essa revisão e diz assim: meu Deus, quando é que eu vou revisar 400 páginas? Tem que procurar defeito de ortografia, de pensamento, de argumentação, de estilo, dados, tem que pesquisar se os dados estão corretos, se as referências estão corretas, tudo. Não é simplesmente ler 400 páginas. E aí, dá um desespero se você olha assim os 400 de uma vez só. Mas eu penso, eu tenho até tal dia para entregar isso aqui. Quantas páginas por dia eu tenho que fazer para entregar na tal data? E aí eu tenho um programinha que eu fiz, calcula, eu tenho que revisar 5 páginas por dia. Em 3 meses eu entrego tudo prontinho. Com 5 páginas por dia. Então veja, queridos, 5 páginas não é uma coisa difícil de revisar. E eu posso revisar até mais. Você entende? Quando você olha o todo, parece assustador. Mas se você for fiel em pequenas obediências, uma grande obediência é soma de pequenas obediências.
E quando se obedece em pequenos, você vai ouvir de Deus: filho, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Porque as pequenas obediências se somaram e se tornaram uma grande obediência. Então nunca despreze os pequenos passos que você dá. Só saiba direcioná-los para a vontade de Deus. Terceira coisa, Deus nos chama ao desconhecido, para nós sermos transformados pela experiência. Talvez Abraão pensou assim: a viagem, o objetivo, a terra, o lugar. Mas na verdade Deus queria transformar Abraão. Primeira coisa que nós vemos que Deus já diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele se transformaria num abençoador. Quem amaldiçoar Abraão será amaldiçoado, quem abençoar Abraão será abençoado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali, Deus deu um pequeno gostinho do que é que ele tinha preparado para Abraão. Mas para que Abraão pudesse ser abençoador de toda a terra, ele precisava, em primeiro lugar, ser transformado. Ele tinha um pai idólatra. Ele tinha antepassados idólatras. Ele vivia num lugar de idolatria. Ele precisava ser transformado através da obediência. Todo o processo pelo qual Abraão passou foi um processo em que Deus estava trabalhando no coração dele, para que ele pudesse alcançar aquilo que era prometido. Porque não adianta você alcançar uma promessa sem estar maduro para aquilo. Talvez alguns de nós, se fossem ricos para valer, seríamos arrogantes, presunçosos, duros e frios. Então Deus não nos deu riqueza de imediato. Primeiro, precisamos ter uma maturidade para chegar nessa condição e continuarmos a ser aquilo que Deus quer. Talvez Deus não te deu muito destaque e fama, porque também você estaria sendo arrogante. Talvez você não venceu aquele problema, porque aquele problema está te transformando, está te fazendo uma pessoa mais madura, mais amorosa, mais paciente. Porque Deus está trabalhando, a primeira coisa que Ele quer mudar é você. Sabe, Deus muda você de lugar, Deus muda você de situação, mas o objetivo dele mesmo é mudar você. Fazer cada vez mais conforme a imagem de Cristo. Diz o texto bíblico que o ourives se assenta para purificar a prata. E ele só para de derreter a prata quando ele consegue enxergar seu rosto na prata derretida. Tem que tirar toda a borra, toda a sujeira da prata. Quando a prata está pura, aí ela pode ser usada para uma obra de arte. Assim é conosco. Deus nos coloca no fogo das provações, no fogo das instabilidades, porque Ele quer tirar toda a borra da nossa vida, toda aquela sujeira, e quer ver a sua própria face refletida em nós. No final, o verdadeiro novo estará dentro de nós. Seremos novas pessoas. Abraão não poderia ter se tornado pai de uma grande nação se não tivesse abandonado suas origens. Abraão não teria experimentado a intimidade com Deus, ser chamado amigo de Deus, se não se lançasse ao desafio, ao desconhecido. Quando tudo que ele tinha era apenas a promessa de Deus, Abraão foi transformado e se tornou um homem conhecido como pai da fé. Você vai ter autoridade na mesma medida da tua obediência ao chamado dele para você. E você vai ser transformado na mesma medida em que você se lança na presença dele para fazer a vontade dele. Concluindo, saia da sua zona de conforto.
O sucesso alcançado é algo frágil. Para você continuar a ser bem-sucedido é necessário investimento constante, o tempo todo. Não dá para parar. Além disso, o sucesso alcançado pertence ao passado. E nós não podemos viver no passado. Uma vez que se chega a um novo patamar, não é hora de parar, mas de continuar a crescer, continuar a avançar. Redesenhe-se continuamente, reestruture-se, refaça seus propósitos, reavalie suas prioridades, reajuste sua agenda, altere-se, altere seus métodos e então se coloque em ação. Os recursos, ainda que sejam poucos, estão em nossas mãos. Põe-se a servir o Senhor e o seu reino, as pessoas que o cercam, ainda que pareça que lhe falte tempo, recursos e energia. Enquanto resolvemos nos poupar, nossos alforjes ficam vazios. Quando nos colocamos a serviço de Deus, Deus multiplica o que temos e os alforjes ficam cheios. Para quem não tem propósito, não tem recurso. Para quem tem propósito, os recursos aparecem. Que Deus esteja abençoando, nos ajudando a encarar os desafios do novo que Deus coloca diante de nós. Amém?